Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós leremos do versículo 24 ao versículo 27. É uma parábola extremamente conhecida, mas que cabe à nossa meditação, que certamente Deus tem muito a falar ao nosso coração. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. São as últimas palavras de Jesus no sermão mais famoso que ele fez. O famoso Sermão da Montanha, Sermão do Monte, como você quiser chamar. Jesus fecha o sermão com essa parábola e ela cai muito bem para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, mais uma vez oramos ao Senhor, suplicando uma ação sobrenatural do Teu Santo Espírito sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nos transforma e nos molda de acordo com as palavras de Jesus que ouvimos e agora meditamos. Teu Santo Espírito encontre lugar, que Cristo encontre lugar no nosso coração nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sabe uma das coisas que pega muita gente de surpresa? Não para quem me conhece, mas para quem não me conhece e normalmente me vê dando uma aula em algum lugar ou alguma coisa assim, o fato de que eu não sou natural de Minas Gerais. O meu sotaque, para as pessoas que estão de fora, normalmente denunciam que eu sou mineiro. Eu dou muita aula, eu tenho um grupo muito forte do Nordeste e do Rio Grande do Sul que fazem mentorias comigo de coisas de odontologia. E eles sempre se espantam quando eu falo que não, eu sou capixaba, eu não sou mineiro. Só que eu finjo bem. E eu gosto de fingir. Porque Minas é bom, né? Quem não gosta de Minas está errado. Esse é o fato. Então, quando me confundem com o mineiro, porque, veja bem, está sendo gravado, né? Eu não gosto desse negócio. Porque agora que está sendo gravado, eu já ia perguntar o seguinte: quem é o Espírito Santo na fila do pão, né? Mas vai que isso cai num capixaba assistindo aí. Eu sou capixaba, eu não sou mineiro. Mas eu não tenho nenhum traço mais capixaba, nem na minha culinária, viu, Rafael? Nem na minha culinária, eu não gosto da maioria das comidas capixabas, a não ser uma muqueca, mais ou menos. Agora, pergunto se eu gosto de pão de queijo. Muito mais do que uma muqueca. Um churrasco berlandense na tropeiro. Muito mais do que uma muqueca. Né? Eu tenho a minha mineirice já instalada, mas é puro fingimento. Porque, de fato, eu não sou mineiro, eu finjo ser mineiro. E, na verdade, nós vivemos uma época, uma fase, em que as pessoas fingem muito ser aquilo que não são. E olha que quem está dizendo isso não sou eu. Um filósofo ateu, mas que eu gosto bastante, sabe aquele herege do coração que a gente guarda? Luiz Felipe Pondé. Eu gosto de ler as ponderações do Pondé. E eu quero ler aquilo que o Pondé fala sobre isso. Pondé diz o seguinte: eu suspeito que a gente vive em uma das épocas mais mentirosas da face da Terra, por uma razão quase mecânica. Agora você é mais visto. Ou seja, as pessoas têm mais voz, né? Você abre o Instagram, você pode postar o que você quiser, no Twitter, por aí vai embora. Twitter não, X agora. Como tudo é mais visível, então se mente mais, porque é muito mais fácil ser mentiroso do que o contrário. O que é mais fácil? Você pegar no seu Instagram e fingir uma vida que não existe, ou você postar a sua vida real com todas as mazelas, dificuldades que existem? É muito mais fácil você mentir, é muito mais fácil você transformar a sua vida em algo que ela não é, quando você tem um celular na mão e a oportunidade de fazer isso. Até porque uma vida que não é real, ela é uma vida muito mais atrativa do que a sua, né? Você pode ter certeza que a vida da maioria das pessoas que você segue no Instagram é tão chata quanto a sua.
Eles acordam igual você, aborrecidos. Eles vão para a academia igual você, aborrecidos. É chato, a vida é chata ali. A nossa vida é mesmo isso, e eles estão a deles também. Só que não parece, né? Na hora que você abre o Instagram, não parece que é aquela mesmice. Parece que é uma vida altamente dinâmica. O tempo todo a pessoa está num helicóptero dando pane e consertando helicóptero, rapaz. É uma vida de Superman, isso não existe. Essa vida não existe. Pondé continua dizendo o seguinte: um finge para o outro, e se você segue alguém que sinaliza virtude, é porque você também é virtuoso. Então você começa a querer imitar pessoas falsamente virtuosas. Eu concordo com o Pondé. E ele fecha a entrevista dele dizendo o seguinte: a Bíblia estava certa, nós gostamos mesmo é de mentir e fingir. Um ateu conseguiu ler a Bíblia e deduzir que o que o ser humano gosta é mentir e fingir. É quase que natural nosso isso, a partir da entrada do pecado no mundo. Um ateu está dizendo isso. Eu acho que nós cristãos somos obrigados a concordar com esse ateu. Nós vivemos de aparência e nós gostamos da aparência que a gente constrói. Isso é um fato. E nós podemos construir muito facilmente uma imagem sobre nós que não é uma imagem real. Não é difícil você construir uma imagem que não é você de verdade. E nós gostamos dessa imagem. Nós gostamos daquilo que o outro vê em nós e pensa: meu Deus, eu queria ser dessa maneira. A gente só esquece de uma coisa: nós podemos enganar todos os homens, mas não vai ter um capaz de enganar a Deus. Deus sonda o coração numa profundidade que você pode tentar enganar quem você quiser, da forma que você quiser, e Deus nunca vai cair na sua história. Deus nunca vai cair na sua ilusão. Você pode postar a vida inteira sua no Instagram e Deus vai continuar sabendo que você não fez devocional e não orou. Deus vai continuar sabendo que lá no fundo do seu coração você é um invejoso, mentiroso, um punhado de outras coisas que nós de fato somos por causa do pecado. Ninguém aqui vai em dia nenhum conseguir enganar Deus. E é exatamente isso que essa parábola está dizendo. Nós acabamos de ler uma parábola contando uma história, e no final o que Jesus quer dizer é: ninguém engana Deus. Olha comigo essa parábola. Ela começa com uma palavra extremamente importante. Qual é a primeira palavra da parábola? Portanto. Portanto. Existem algumas palavras na Bíblia que a gente precisa ter atenção porque elas são chave para o entendimento. Os teólogos que gostam de uma teologia acerca da pregação, eles sempre falam que se você encontrar uma conjunção adversativa, um mas na Bíblia, você para tudo que você está fazendo e olha por que tem o mas na Bíblia. Deus mostrou seu amor, nós éramos pecadores, mas Deus foi lá, morreu por nossos lugares. O mas sempre reverte tudo que a gente faz. E a palavra portanto, que é uma conclusão, ela não fica de fora. Você não vai compreender essa parábola de Jesus se você não prestar atenção nessa primeira palavra e perceber que aquilo que Jesus está dizendo na parábola está altamente conectado com aquilo que ele acabou de dizer no sermão. Porque Jesus disse alguma coisa, ele veio, tal, sendo assim, portanto, então, vou contar uma parábola agora. E aí a parábola que ele conta só faz sentido à luz do que Jesus acabou de dizer. E o que Jesus acabou de dizer? Projeta para mim o 21 ao 23. Observem o que Jesus acabou de dizer, lembrando que isso foi um sermão corrido de Jesus, né? As pessoas estão lá, estão acompanhando a cadência, a sequência do sermão. Nos versos 21 a 23, Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós vimos aqui, é a reta final do sermão.
daqui para frente, Jesus, ele realmente acaba com o sermão. E a lição última do sermão, o que casa muito bem com tudo que Jesus tinha falado, era o seguinte: vocês têm que ouvir o que eu estou falando e obedecer. Jesus falou muita coisa ao longo do sermão, não falou? Sobre como nós devemos ser, sobre o que nós não devemos ser ou devemos fazer. E aí, no final, Jesus fala o seguinte: vai ter gente que vai ouvir tudo o que eu falei, vai fingir que colocou em prática, e quando chegar lá no céu, eu vou falar o seguinte: não faço ideia de quem é você. Não sei quem é você. Mas Jesus, em teu nome eu expulsei um demônio, Jesus. No teu nome eu curei, eu evangelizei. Jesus vai falar: eu continuo não sabendo quem é você. Eu continuo sem saber quem é você. No dia do juízo final, vai ter gente batendo na porta de Jesus, dizendo o seguinte: mas olha só, eu vim aqui na escola dominical, eu vim no culto à noite, eu participei do ministério de evangelismo, distribuí panfleto no bairro inteiro, eu toquei na igreja, eu cantei na igreja, eu fiz tudo o que tinha para fazer. E Jesus vai olhar para você e falar assim: que pena, porque eu não sei quem é você, eu não sei seu nome. Porque o que define a identidade do crente não são as obras, mas é a obediência ao que Jesus falou. As obras sem a fé, segundo Tiago, ao escrever sua carta, são mortas, não vale de nada. Obras só têm validade mediante fé e obediência. Fazer por fazer não vai fazer com que Jesus te aceite ou te receba no dia final. E é exatamente isso que ele está te contando quando você lê essa parábola. Quem é que entra no reino dos céus? Quem faz a vontade do Pai. Ou seja, quem ouve e obedece. Quem ouve e pratica. Quem está alinhado com os planos do Pai e com a vontade do Pai. Esse Jesus fala: eu sei muito bem quem que você é, pode passar, pode entrar. Agora, aquele que coloca uma falsidade, uma imagem falsa de crente por fora, Jesus fala o seguinte: não adianta, porque você não vai me tapear. Você não vai conseguir me enganar. Você que está sentado aqui, você pode me enganar. Você pode me enganar. Eu sou o pastor da igreja, os presbíteros estão aqui, os diáconos, você pode enganar a liderança da igreja. E mesmo assim, você nunca vai enganar Jesus. Se a fé em Jesus, firmada na vontade do Pai, não for o centro da sua vida, você esteja preparado para chegar no dia do juízo, Jesus olhar no fundo do seu olho e falar: eu não sei quem é você. Esteja preparado, porque é exatamente isso que você vai ouvir. Eu não sei quem é você. Para ilustrar isso, para deixar muito clara a mensagem que ele acabou de dizer, Jesus fala o seguinte: então eu vou contar uma história. Eu vou contar uma parábola. A parábola, ela começa de fato assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, pode voltar para o verso 24, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus começa a história então dizendo o seguinte: você ouviu? Isso desceu para o seu coração? Isso deu um sentido para a sua vida e começou a nortear a sua vida? Sua vida é vivida com base naquilo que você ouviu de Jesus? Então você é um homem prudente, você é um homem inteligente. Você sabe o que você está fazendo, que você está no caminho certo. Quem ouve e pratica é um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Ouvir e praticar significa ouvir e obedecer. Jesus está falando, esse ouvir e praticar aqui é análogo ao que Jesus acabou de falar sobre quem entra no reino dos céus, quem faz a vontade do Pai. Ouvir e praticar é exatamente a mesma coisa que fazer a vontade do Pai. E Jesus está dizendo que essa é a única identidade do povo de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem uma vida de fé na vontade de Deus, de entrega total à vontade de Deus, é impossível agradar ao Senhor.
É impossível que Deus olhe e fale, realmente você é o meu filho. Você me desagradou em tudo, mas está tranquilo. Jesus não vai falar isso, o Pai não vai falar isso. Só é possível entrar no reino de Deus aquele que constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve e quem pratica. Aquele que finge, não adianta. Olha só o que Jesus fala, João, capítulo 14, lá no versículo de número 21. Jesus diz o seguinte, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, normalmente a gente traduz ou tem em mente a frase mais da Almeida Revista Atualizada, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é até mais bonito, né, do que essa tradução, mas quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Qual é a única característica que marca aquele que ama Jesus? Obediência. Jesus não colocou outra aqui. Obediência. E o que é obediência? É colocar toda a vida integralmente, toda, debaixo da vontade de Deus. Isso é quem obedece. Aquela pessoa que coloca, não, 80% da minha vida debaixo de Deus, mas tem 20% que deixa eu fazer do meu jeito, porque vai que o jeito dele dá errado. Esses 20% vão fazer Jesus olhar para você e dizer, eu não sei quem é você. Porque, na verdade, quem não coloca a vida toda, não coloca nada da vida. Não existe uma opção de meio termo. Não existe como você entregar meia vida para Jesus. Não existe como você obedecer meia vontade do Pai. Ou é a vontade do Pai que rege a sua vida, ou é a sua. Hora nenhuma a Bíblia coloca uma terceira opção disso. A única característica que te marca como um crente sincero, fiel e verdadeiro se chama obediência. E mais nada. Obediência é análogo a construir uma casa sobre uma rocha. O que Jesus está dizendo aqui? Que é construir uma casa sobre uma rocha. Primeira coisa, alguém já tentou cavar em cima de um terreno cheio de pedra? Tem uma pessoa que não está aqui, então eu posso contar a história, que tentou cavar um terreno. O nosso presbítero Pereira, que hoje está lá pregando lá no Tocantins, ele pensou com ele mesmo o seguinte, vou economizar dinheiro e vou eu mesmo cavar a minha piscina. Você sabe quantas pasadas que ele deu na terra? 3. Na terceira ele pegou o celular e falou o seguinte, quem cava essa piscina e quanto custa? Porque é muito difícil você cavar num terreno compactado. Numa pedra, é muito difícil você fazer isso. Só que ao mesmo tempo que é difícil, a construção se torna firme. Quanto mais difícil ali, mais firme se torna essa construção. Mas hora nenhuma falou que era fácil. Realmente você tomar uma decisão de falar o seguinte, olha, tem uma pedra, ela parece estável e como eu sou uma pessoa muito segura, eu vou construir em cima dessa pedra. Isso não é muito fácil. E aí existe uma coisa interessante. O que é a rocha nessa parábola? É muito interessante porque a gente é muito acostumado e muito levado sempre à interpretação de, olha, a rocha é Jesus. E nessa parábola, embora Jesus seja em muitas outras histórias comparadas a uma rocha, nessa parábola, a rocha não é Jesus. O que é a rocha na parábola? A obediência. A construção em cima daquilo que você ouviu de Jesus. A rocha significa ouvir e praticar. Como que você faz uma construção segura? Ouvindo e praticando. Por que isso é assim? Porque tinha um punhado de gente que estava ouvindo. Se você interpreta que a rocha é simplesmente Jesus, você está dizendo que quem está só ouvindo também talvez estivesse construindo na rocha. Jesus fala, uma vida segura é construída com obediência. A firmeza, a segurança, ela vem por meio da palavra de Deus ouvida e experimentada, ou seja, vivida, praticada. Não é simplesmente falar que a rocha é Jesus e a minha vida está em cima de Jesus. Porque isso precisa ter um significado real. E o único significado real para isso é se isso modular toda a sua vida.
Aí, de fato, você pode falar, a minha casa é uma casa segura. Por quê? Não, porque eu ouço, eu pratico, meu cristianismo ele está a todo vapor, eu vivo uma vida com Jesus. Pode ficar seguro, você pode ficar em paz, que a sua casa não cai. Mas só se você fizer uma autoanálise agora e realmente conseguir dizer para si mesmo e para Deus que o que Jesus disse é uma verdade para você, que você ouve e pratica. Porque se você estiver só ouvindo, Jesus tem uma outra parte da história para você. Mas antes, vamos continuar na história em que Jesus diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Vieram tempestades e chuvas, e essas tempestades, num nível mais baixo, elas simbolizam as nossas adversidades. Nossas adversidades. Vieram tempestades da vida, na metáfora de Jesus, sobre aquela casa. E a casa não caiu. Por quê? Porque é uma casa firme. A casa de quem vive uma vida com Jesus é uma casa firme. Agora, quando você olha essa parábola à luz do contexto anterior que a gente acabou de ler, o que de fato é a tempestade que Jesus está dizendo? Que não derrubou aquela casa? O juízo final. O cair a casa ou não cair a casa, Jesus está dizendo em última instância, naquele último dia em que ele falou o seguinte: eu nem te conheço, pode derrubar essa casa aí. Essa falsa imagem que você construiu serve para nada, pode destruir esse negócio. Você quer que no último dia sua casa fique em pé, ou você quer que Jesus com um sopro coloque ela inteira para baixo? Você passou a vida inteira construindo uma imagem, 70, 80 anos construindo uma imagem de crente, para chegar lá, Jesus olhar na sua cara, dar um sopro e destruir toda a falsa imagem que você construiu. Não vale a pena, não é? Não vale a pena. Como que Jesus não vai destruir? Ouça e pratique. Ouça e obedeça. Ouça e faça com que toda a palavra de Deus tenha sentido para a sua vida. Aí Jesus vai falar com muita alegria: ô meu filho, passa para o lado de cá, está tudo certo com você. Não vai ter casa que caia. Mas mesmo nas nossas adversidades normais do dia a dia, né, pessoas que nos afligem, situações que vêm sobre nós, desemprego, enfermidade, mesmo nessas situações, a analogia de Jesus é válida. A analogia é válida. Aquele que tem uma firmeza na palavra de Deus, que ouviu e pratica, esse aí fica de pé com o vento que bater. Você pode ter certeza disso. Nós permanecemos firmes. E aí Jesus segue dizendo: mas, lembra, toda vez que você vê um mas, é porque tem alguma coisa esquisita depois. Tem alguma coisa que você tem que prestar atenção. E Jesus fala: mas, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Só tem dois grupos de pessoas, segundo Jesus. Um que ouve e pratica, e um que ouve e não pratica. Não tem uma terceira via. Obviamente, dentro desse grupo, você poderia incluir aquelas pessoas que nem chegaram a ouvir o Evangelho, não experimentaram isso. Tem gente que não ouviu a mensagem de Jesus. Mas só tem dois grupos: o que coloca em prática e o que não coloca em prática. De fato é isso. Um grupo é chamado de sensato e o outro é chamado de doido. Vocês estão fazendo uma loucura da vida de vocês quando vocês ouvem e mesmo ouvindo vocês não colocam em prática. Vocês são doidos. É isso que Jesus está dizendo. Com o que Jesus compara? Uma casa sendo construída, só que agora o fundamento da casa é uma areia. Se o terreno do presbítero Pereira fosse de areia, ele tinha cavado a piscina. Por que alguém construiria uma casa em cima da areia? Porque é fácil, né? Todo mundo aqui, a maioria deve ter ido para a praia por agora, ou vai nesse restinho de verão, não vai? Todo mundo vai fazer um buraco de areia para sentar com a criança. É fácil cavar na areia, gente. Você faz. Tem um rapaz, eu vi hoje no Instagram, achei fantástica a ideia.
Ele pega e faz, você viu, Pablo, o banco de areia que ele faz? Ele faz um banco para você sentar cavando na areia de 6 a 8 pessoas e vende o banco de areia por R$100. Você tem que pagar para sentar na areia que ele fez. Mas é fácil, gente. Ele tem um papelão desse tamanho assim, ó, que ele vai cavando, rapidinho ele constrói um banco, bota a sombrinha, R$50 para 5 pessoas, R$100 para 8 pessoas. E ele faz o banco de areia na hora, maravilhoso, você senta. É fácil cavar na areia. Por que esse homem da parábola de Jesus escolheu cavar na areia? Porque ele não quis o esforço e a dificuldade de cavar em cima de uma rocha. Ele achou que ia dar na mesma. Por que Jesus está chamando de doido? Porque na verdade é uma pessoa imprudente, uma pessoa que cava e constrói uma casa na areia, simplesmente ela está dizendo o seguinte: eu acho que não vai vir chuva nenhuma. Ela está contando com a sorte de nunca cair uma chuva naquela casa. Ou seja, ela é doida, ela é imprudente. E olha o que Jesus fala sobre isso. O próprio Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. O que Jesus está dizendo ao longo desse resto de sermão no capítulo 7? Tudo o que eu estou falando é difícil. Hora nenhuma Jesus disse que o caminho da obediência era o caminho mais fácil. Hora nenhuma você vai encontrar na palavra de Deus dizendo que o caminho do cristianismo genuíno é o caminho mais fácil. Na verdade, você vai encontrar exatamente o contrário. É muito mais fácil o caminho do pecado. O caminho da obediência é um caminho difícil. Existem dois caminhos. Em um caminho você vai obedecer à vontade do Pai. No outro caminho, você vai obedecer à sua própria vontade, o seu próprio coração. Um é fácil, o outro é difícil. Todos os dias está diante de nós dois caminhos para a gente escolher: o fácil e o difícil. Por que o caminho de Jesus é como construir na rocha, ou seja, é um caminho difícil? Porque as palavras de Jesus, olha só o que Jesus fala. Primeiro, ele fala sobre um negócio de negar a si mesmo. O caminho da obediência é um caminho de negação do seu eu. Significa você pegar seus sonhos, planos, desejos, vontades e dizer o seguinte: só vou fazer se Jesus autorizar e se isso estiver no plano dele. Negar a si mesmo. Jesus também fala sobre tomar a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Morrer, não é? Morrer. Literalmente eu estou falando, vocês têm que morrer. Que aí é outra expressão que ele fala: morrer para o mundo. Ou seja, você vai criar uma esfera de pessoas ao seu redor que te odeiam. Pessoas no mundo que não simpatizam e não querem a sua presença, porque você é um cristão verdadeiro. Sim, existem círculos sociais em que você vai ser excluído por causa de um cristianismo verdadeiro. Você vai morrer para o mundo, você vai morrer para si mesmo, você vai sacrificar e dar a sua própria vida pelo reino. Se for necessário que literalmente você dê a vida pelo reino, Jesus fala: é isso que você vai fazer. E aí, qual é o caminho mais fácil? E qual é o mais difícil? O caminho mais fácil é: você quer fazer o que está no seu coração? Vai lá, ué. Faz o tanto que você quiser. É muito mais fácil você dar vazão a todo tipo de pensamento, sonho que tiver. Vai lá. É muito mais fácil. Mas existe um caminho difícil, que é o caminho da obediência a Deus. O que é essa construção na areia? É uma vida de alguém que não segue o conselho e a vontade de Deus. Só que é uma vida de gente maluca. Porque onde é que vai dar essa vida? Onde que vai parar isso? Jesus continua a parábola e diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Foi nem pequena não, foi grande a sua queda. Percebam, as mesmas tempestades vieram sobre as duas casas. Uma casa ficou em pé e a outra caiu. Por quê?
Porque não tinha solidez, não tinha firmeza. Só a palavra de Deus, ouvida e praticada, vivida, é capaz de segurar no momento que vem uma tempestade. E quando você fala do juízo final, então, só aquele que ouviu e praticou, Jesus vai falar o seguinte: eu vi que você me ama de verdade, eu também amo você, pode passar. Se a sua casa não cair aqui, ela cai depois. Se você conseguir passar 80 anos da sua vida em cima da areia e resistir, no dia que você passar para o lado de lá, ela cai. Mas uma hora cai. Só fica em pé a casa que foi sobre a rocha. Olha bem para essas parábolas, ou para essa parábola, e eu quero que você leve algumas reflexões muito importantes para sua casa. A primeira reflexão é sobre a semelhança das duas casas. Alguma diferença é citada em relação à casa da areia e à casa da rocha? Não. As duas casas, elas são iguais. O que muda é o alicerce. Sabe por que isso? Porque é impossível, o que a parábola está te contando, é que é impossível que você viva sem construir uma casa. A casa da parábola não é a sua vida espiritual, a sua intelectualidade, é simplesmente a sua vida. A única forma de não construir uma casa é se você morrer. Porque todo mundo que está existindo, a cada respiração está colocando um tijolo numa casa que você está construindo. Cada decisão que você toma é um tijolo na casa que você está construindo. Não tem uma opção de você falar assim: eu vou parar a construção e eu não vou fazer mais. Então você vai fazer o quê? Você vai se trancar em casa e não fazer nada? Só isso já é colocar um tijolo, né? Só isso já é decidir por alguma coisa. É impossível não construir uma casa. Jesus não está questionando que tipo de casa, ou se você está ou não. Ele está questionando onde você está colocando ela. Cada decisão que você toma, você está ou afundando mais na areia a casa, ou mais colocando ela sobre a rocha. Mas não tem uma outra opção. Não tem construção estagnada. Cada momento da sua vida é uma decisão sobre onde você está construindo a sua casa. Você vai construir ela agora. Essa decisão de hoje foi tomada segundo quem ouviu e está praticando a palavra de Deus, ou segundo o seu coração? Os sentimentos do dia de hoje são sentimentos de alguém que tem o controle do Espírito e da palavra, ou sentimentos de alguém que dá vazão aos sentimentos do coração? Aquilo que você falou, aquilo que você fez, aquilo que você pensou, aquilo que você sonhou, na rocha ou na areia? Tudo. Não tem uma outra opção. E Jesus está olhando o tempo todo. Você não está enganando Jesus. Você não está enganando Jesus. É impossível não construir uma casa. Mas da mesma forma, existe uma outra semelhança na parábola. Qual que é? A tempestade. Do mesmo jeito que é impossível não construir uma casa, é impossível não ter uma tempestade. Tem alguém aqui que vai conseguir passar 90 anos nessa terra e falar o seguinte: não sofri com nada. Essa pessoa não existe, né? Até porque se você tem 90 anos, você viu um punhado de gente morrer. Começa por aí. Só se você tiver um coração muito de pedra para dizer que eu não sofri na hora que meu pai partiu, na hora que meu avô partiu, na hora que eu vi meus irmãos morrendo. Alguma coisa você sofre. Todo mundo tem tempestade, é impossível não ter. Por isso que eu digo para você que é uma doideira não construir sobre a rocha, porque a tempestade ela vai chegar querendo ou não. Só que na hora que a tempestade vem e a vida não é firmada numa experiência com Deus, aonde você vai buscar forças ou recursos para se manter de pé nessa tempestade? Porque só a palavra de Deus é que tem recursos necessários para que você sobreviva a isso. Quem é que pode encontrar esperança fora da palavra de Deus? Não existe. É só a palavra de Deus que te diz da possibilidade de um dia o caos do mundo acabar. Quem não está dentro da palavra de Deus, na hora que vê o mundo desandando, Covid espalhando, guerra chegando, o Brasil ruindo, desespera, a casa cai, desespera. Empresário se matando porque agora minha empresa vai falir, desespera mesmo.
E quem tem a casa firmada na rocha? Não desespera. Está lá desempregado e está tranquilo. Não, Jesus, vai prover, pode ficar tranquilo. Está lá, morreu alguém e fala assim, não, mas tem um consolo do Espírito do alto. Estou triste, mas Jesus vai me reerguer. Quem tem a casa sobre a rocha vai passar as mesmas tempestades e vai lá ficar firminho. Mas e quem dá vazão ao próprio coração o tempo todo, só constrói sobre a areia? Na hora que vem uma tempestade, a pessoa desmorona, não sabe o que faz, não sabe para onde vai. Só a palavra de Deus é que tem capacidade de dar uma resistência para quando realmente o vento soprar mais. As duas casas são iguais, você pode até fingir que está construindo uma casa igual a dos crentes. Você online pode fingir que está construindo uma casa igual a dos crentes. Mas Jesus sabe a diferença da casa. Jesus sabe o que está embaixo dela. E por mais que você possa bater uma tempestade ao longo da vida e isso não te derrubar, na hora que passar para o lado de lá, não tem jeito. A casa vai derrubar. Nós crentes verdadeiros, nós passamos a mesma tormenta que os ímpios. A diferença é que nós sabemos quem está acima da tormenta, além da tormenta. Nós sabemos quem controla a tempestade. Nós temos um Jesus que, se Ele quiser, no meio da tempestade, Ele fala o seguinte, fica quieto, vento, e para na hora. Na hora que Jesus quiser parar a tempestade da nossa vida, Ele fala assim, não, fica quieto, acabou. O ímpio não tem isso. Quem não crê em Jesus e não pratica as suas palavras, não tem isso. Simplesmente está no meio da tempestade, no olho do furacão e pergunta, o que eu faço da minha vida agora? A gente sabe o que a gente faz da vida. A gente para e espera Jesus acalmar a tempestade. Eles não têm para quem passar a bola. Eles não têm no que acreditar ou no que se segurar. Só tem dois alicerces. E você não tem a possibilidade de não construir uma casa. A pergunta de Jesus para você é aonde você está construindo.